Nossas saudações. Ai, que delícia! Nós estamos mais uma vez aqui, nesse projeto que nos abastece tanto o coração, que é tanto amor de maneira tão amorosa, que aqui estamos com o projeto Refletindo Joana de Ângeles. Esse projeto já vem ganhando força aí há um tempo. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, saiba que na playlist do nosso Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce, lá tem uma playlist com todos os nossos estudos, né, formando um grande arquivo de emoções, de aprendizado, primeiramente para nós, né? Nós estudamos a série psicológica dessa querida, dessa nobre mentora, livro a livro, e agora, nessa etapa do projeto, nós vamos unindo forças, revisitando a obra, baseado na codificação, baseado nos ensinamentos de Jesus. Nós vamos estudando temas que têm muita pertinência com este homem que está aqui vivendo esse grande desafio nesse planeta Terra, né, reencarnando. Então, nós vamos ao longo dos tempos trazendo assuntos que eles vibram de maneira muito íntima com a nossa alma, fazem essa conexão com tudo aquilo que nós estamos experienciando aqui nesse exato momento. E hoje nós vamos falar de solidão, nós vamos falar de caridade. E aí o meu coração transborda de alegria, porque eu estou com essa amiga que eu amo tanto, a nossa querida amiga Celina Sobral, que vai nos dar essa honra dessa visita nesse espaço que agora também é seu, minha irmã. Prazer em te ter aqui. Edna, querida, o prazer, a honra é todo meu. Gratidão a você, a espiritualidade amiga, por permitir que possamos estar juntos nessa troca, que as luzes do alto nos envolvam a todos que estão conectados a nós nesse instante, que seja um encontro bem gostoso, bem tranquilo, trazendo conhecimento primeiro para nós, para mim, né? E para todos que estão conectados, que estão ligados a nós. Gratidão, minha amiga querida. Realmente é uma honra para mim. Ah, que gostoso. Celina, conta um pouquinho da sua jornada hoje em dia, né, na divulgação da doutrina espírita. O que você está fazendo de tão interessante? Sempre é muito interessante tudo que você faz. Eu te acompanho há tanto tempo, mas pode ser que aqui, né, no nosso pedacinho aqui dessa casa do Refletindo Joana, tenham pessoas que não estão te acompanhando ou não te conheçam. Conta um pouquinho para gente o que você está fazendo. Pois é, eu nasci dentro do espiritismo, né? Meus pais já faziam evangelho no lar, desde pequenininha. Eu nasci em Foz do Iguaçu, mas eu fui criada no Rio. Com um ano eu fui para lá. Então a gente já fazia evangelho, estudava espiritismo, eles iam nas casas espíritas, a gente ficava, porque era criança naquela época. Então eu comecei a fazer os cursos de doutrina e de mediunidade, de tudo aqui em São Paulo já, quando eu me mudei para cá por conta da família, né? Então, eu comecei a dar aula dentro do espiritismo, comecei a trabalhar no plantão de orientação, comecei a trabalhar no mediúnico, todas as áreas do espiritismo, também dando aula e depois começando a fazer as palestras. Então, eu continuei nas palestras, tive que parar um pouquinho das aulas, de vez em quando, realmente, quando pedem, a gente dá algumas aulas em algumas casas. Hoje eu faço a divulgação do espiritismo em várias localidades do Brasil e até um pouquinho fora, né? No exterior já fizemos algumas divulgações, algumas palestras fora do Brasil. E fazemos programas na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, na Rádio Ceareiros de Sorocaba, na Rede Espaço Espírita de Santa Catarina, que também é TV e rádio. E estamos continuando aí, estudando, tentando, né, fazer o nosso melhor para que as pessoas possam ter o seu coração não só um pouquinho esclarecido junto com a gente no Evangelho, seguimos Kardec, né, e muitos outros grandes nomes do Espiritismo, mas principalmente para a nossa melhoria, né, Edna? Para a nossa melhoria pessoal, espiritual, mexendo no nosso emocional, no nosso psicológico. Acho que o Evangelho e todas as lições
que Kardec traz para a gente é assim, uma universidade do espírito. É para a Isso. gente fazer e aprender devagarinho, nessa encarnação, em outras e outras, até chegarmos aos planetas celestes, a sermos seres angelicais. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai aprender, que a gente vai conseguir vivenciar. Então, é um teste diário. Nós somos provados, testados diariamente para ver se a gente já aprendeu, se a gente está aprendendo, se a gente está se modificando para melhor. Então, hoje é isso, eu faço bastante palestras, algumas aulas, alguns seminários, alguns eventos de aniversário, que às vezes as palestras duram mais que uma hora, né? Então, e tem esse trabalho na TV e na rádio em várias localidades do Brasil e por aí pelo mundo. Ai, que delícia. Que legal esse legado que vai fortalecendo. E é através dessa comunhão, dessa parceria, dessas amizades, né, que vão solidificando a nossa jornada, né, minha irmã? Então, é muito gostoso podermos contar. E tem palestra da Celina também no SED, ela nos visita todo mês, né, deixando ali esse encontro, dia de palestra, a gente já aproveita para abraçar a amiga e trazer toda essa comunhão. Que gostoso. E agora também fazendo parte do Refletindo Joana, né, você vai ter que agora assumir também esse posto, minha irmã. Tá certo. Nós vamos começar falando um pouquinho, né, desse tema tão importante. É tão importante falar sobre solidão, falar sobre caridade. E eu separei aqui na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, onde ali vai sendo abordado, né, esse sentimento da solidão. E olha que bonito. Vamos pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentai-vos, ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre a terra. Não é uma ideia bem consoladora? Estes seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão por amor, cumprindo uma bela missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. Nas prisões, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão. Nada vos separa desse amigos que você não pode ver, mas do qual vossa alma sente os mais belos doces estímulos e ouve os mais sábios conselhos. Portanto, meus irmãos, nós nunca estamos sós. Separamos aqui no Livro dos Espíritos, essa pergunta ela tem um destrinchar maior, assim, vale a pena ler com calma depois a questão 495. Mas assim, já dá uma acolhida, não dá, minha irmã? Assim, Com certeza. para Aí ver esse Kardec falando para a gente da espiritualidade que nos acompanha, que é o maior presente de Deus. Não estamos sozinhos nunca. Primeiro porque estamos mergulhados em Deus e depois todos nós temos, de repente, mentores que vêm de outras e outras encarnações, e não só nessa. Então, por mais que a gente ache que está sozinho, não estamos. Pelo Espiritismo, a gente sabe que não, mas pela parte psicológica e até mesmo física, biológica, às vezes todos nós nos sentimos um pouquinho abandonados, um pouquinho solitários, mas é por isso que a gente vai discutir isso um pouquinho também hoje, né, Edna? Vamos discutir. Que legal que você trouxe da parte psicológica, sabe, Celina? Porque Joana nos traz, através dos livros da série psicológica, por exemplo, no Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica, é tão bonito que ela vai falando um pouquinho da solidão e ela nos traz a solitude, a diferença desse sentimento de solidão e a solitude.
Então, esse sentimento da solidão, do sentir-se só no mundo, desprezado, muitas vezes deixado de lado, esse texto aqui do Livro dos Espíritos, ele acolhe esse sentimento da solidão. Agora, a solitude, ela também é um momento muitas vezes necessário para quê? Para que a gente possa fazer um refazimento, uma reconexão interna, um silenciar para se escutar, ouvir a intuição, não é? Então também é um momento tão, tão, tão necessário na nossa vida e que nós precisamos aprender a diferenciar também um pouquinho de cada um desses lugares. É importante a gente deixar bem claro que a solidão é, às vezes, a gente se sentir no vazio, no isolamento, é aquele sentimento triste, né? A pessoa está infeliz, nossa, Deus esqueceu de mim, as pessoas não querem saber de mim, então está numa solidão. Mas a solitude já é o lado positivo, né? A gente ficar bem com a nossa própria companhia, tirar o melhor de tudo que a gente sabe que tem e que às vezes a gente até precisa, como você falou, para que a gente tire o nosso melhor e mexa no autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento e Joana de Ângeles têm tudo a ver, é uma ligação maravilhosa e muito grande, verdadeira. Então, realmente, a solicitude é um estado voluntário, né, positivo para a gente mesmo. A gente se sente bem com a gente. Então, o estudo de Joana nos dá essa força e essa luz tão necessária, porque tem hora que a gente está no meio de todo mundo, mas precisa se isolar para o nosso bem, para o autoconhecimento. Mas tem hora que a gente está no meio de todos e se sente solitário por conta desse sentimento também de infelicidade, de tristeza. E tem várias etapas da nossa vida, não é, Celina, que nós vamos experimentando tudo isso, porque tem momentos da vida também que os compromissos, a sua realidade familiar vai te buscando, vai te levando, te direcionando para um lugar onde você vai conviver com muitas pessoas, muitos compromissos, né? Estamos falando, por exemplo, da maternidade, que é aquele lugar tão intenso na vida, né, de uma pessoa quando vai fazendo essa experiência, mas também tem um momento da maternidade que você também vai, o filho vai se soltando. A Celina está vivendo bem esse momento, indo bem Nossa, para o mundo, e aí você também tem que aprender a sair desse lugar e entender também que não é um, um afastamento, é uma questão também necessária, porque também muitas de nós pode identificar nesse momento um sofrimento, como se fosse um lugar de uma solidão, de uma tristeza profunda, e aí vai da nossa interpretação também para cada fase da nossa existência, não é? muito legal o que você está colocando, muito certo e reflexivo, porque a gente cria filhos para o mundo. Não é? É, A gente está ali para ensinar. Lógico que acredito que a maioria das mães, quando o filho vai assim, tem aquela solavanco, né? Mas depois a gente sabe e entende, por isso a importância até de buscar um pouquinho do lado do psicológico em tudo. Às vezes eu penso, viu, Edna, que terapia e teatro, todo mundo devia fazer um período na vida, porque é um autoconhecimento, não é? Porque você sou vivenciar, às vezes, suspeita a outras falar, pessoas. minha amiga. Porque você, né, tem a psicologia aí como profissão. Isso. Então, eu acho que falar, terapia é cura, né? Inclusive, tenho palestra que fala exatamente nesse negócio que a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora. Então, esse, entre aspas, vazio existencial, que às vezes todo mundo exagera, dizendo, nossa, coitadinho de mim, etc., é uma situação que precisa do tratamento da gente também como ser humano e no físico, É. independente do espiritual, do emocional, porque senão a gente fica naquela situação de vitimização e começa a atrair para nós entidades sofredoras, irmãos nossos desencarnados sofredores, que fazem com que a gente sinta uma realidade que não é a nossa. Porque a Uhum. gente sabe também, conforme o Livro dos Espíritos, que nós somos muito mais influenciados pelo lado espiritual do que imaginamos. Às vezes não somos nós que estamos pensando, falando, agindo de tal forma por conta dessas influências. Então, olha aí a importância do estudo, não é, minha amiga? Olha a Sim. importância de buscar
o conhecimento busca a verdade e a verdade vos libertará. E é exatamente o estudo, o conhecimento do que acontece com a gente muitas vezes, que fica no ilusório. Não, peraí, será que a gente não está num momento de grandiosidade, de aprendizado, em vez de ficar se colocando como coitadinho? Isso também a gente precisa trazer na reflexão. É verdade. Nós estávamos hoje, minha amiga, até no estudo pela manhã, estudando Uhum. Joana, e estávamos falando do quanto é difícil também manter essa vibração, né, quando você fala desse lugar, dessa sintonia, com quem nós estamos nos sintonizando. Então, no momento que eu estou me sentindo num sofrimento muito profundo, ou numa vitimização, como você bem colocou, tudo isso é vibração, né, são os sentimentos que vai criando essa onda, né, vibratória. Então, de repente, também, para eu sair de determinados lugares, vai ficando essa condição vai ficando mais desfavorável, mais difícil. Então, cuidar muito dessa forma que nós, como nós estamos pensando, o que nós estamos falando, onde nós estamos depositando a nossa energia, né, nós vamos onde é que eu estou depositando esse tesouro que é a minha vida, a minha existência, a minha vibração, né, como que está tudo isso? Porque também essas questões vão me colocando num lugar, né, mais de sofrimento, de dor ou de entendimento para uma expansão. Exatamente, completamente maravilhoso o que você está colocando, Edna, porque hoje em dia a gente não estamos querendo dizer que todo mundo se coloca na situação de vítima, não estamos generalizando, não. Estamos falando da atenção para que a gente não caia, né, em Uhum. garras espirituais que vão nos prejudicar na sequência, no futuro, e até nos momentos que a gente começa a pensar. Porque pensamento é tudo, como você está colocando, tomar Uhum. cuidado com os nossos pensamentos, que é Uhum. matéria, né? Existem as formas de pensamentos, existem as situações que a gente vai visualizando e a gente vive hoje do que a gente pensou há um tempo atrás. Então, Sim. tomar muito cuidado com o que a gente está pensando e materializando hoje, porque vai ser o amanhã. Então, Uhum. hoje em dia a gente vê muito, Edna, querida, essa parte das pessoas se preencherem na internet, né, no celular, no computador, no tablet, exageradamente. Uhum. Lógico que precisamos da evolução da tecnologia por conta de estarmos caminhando para o planeta de regeneração, e nós sabemos que o foco principal é a evolução da ciência e da tecnologia nesses planetas. Mas, como ainda se está naquele aprendizado, fica um exagero o uso do computador, o uso da mídia, o uso dos contatos sociais através da tecnologia, que chega a ter tanto preenchimento no tempo por conta de um vazio que está Uhum. buscando só isso. Então, não tem muito mais aquele olho nos olhos, aquele abraço, aquele ir lá cumprimentar a pessoa no aniversário, esperando realmente aquele abraço, porque é tudo uma mensagenzinha ali, pronto, já se Sim. fez aquele contato. E isso aí vai deixando uma solidão camuflada de um sofrimento que às vezes vai aumentando sem uma necessidade, que precisa do conhecimento, que precisa da visão diferenciada do ser que estuda o espiritismo ou que está estudando alguma parte terapêutica e psicológica também, para que não aumente o sofrimento e a dor, porque isso vai nos levar à doença física e emocional. É, e a Joana, o Celina, vai nos alertando que quanto mais eu vou buscando essas relações que de fato não me preenchem, eu vou ficando mais nesse vazio existencial, então vai ficando muito, vai virando uma bola mesmo, um ciclo, né? Porque eu não tenho preenchimento, então eu fico de novo naquela tentativa, né, onde não acontece a relação realmente que vai me trazer esse estado de bem-estar, de
eu não diria de uma plenitude, não de um preenchimento, mas de uma verdade de alma, então eu vou me conectando mais e mais e mais e mais. Então eu fico numa busca, de repente, de algo que não vem, assim como um comportamento materialista, como o que na psicologia nós colocamos, né, como um comportamento meio líquido, de uma sociedade líquida, onde as coisas vão passando, vai se mudando, né, vai acontecendo, e ali, ai, achei que ia me satisfazer, não satisfez, vou buscar de novo, vou virar de novo essa tela, né, vou fazer com o dedinho de novo para ver se vai me preencher, né, da mesma forma com as relações, com as pessoas, ao invés de resolver um problema, de repente é mais fácil eu te bloquear, eu não te responder uma mensagem, eu silenciar. Então, como é que nós estamos nos perdendo? É de nós mesmos, né, E o dessa relação. materialismo cada vez mais exagerado, porque a gente vê as pessoas lutarem, brigarem por poder, por dinheiro, por parte financeira, que sabem que vamos deixar tudo aí. Quer dizer, começamos sem nada, lutamos, batalhamos, muitas pessoas se matam por conta de situações, né, materialistas puramente, estragam a sua vida e daqueles que estão à volta, por Uhum. conta de coisas tão disparates, que são uma compensação para outra, que não tem nada a ver, de tamanhos absurdos, por conta de uma briga de ultrapassar no trânsito, o outro vai lá e dá 3 tiros no peito do outro. Quer dizer, bem compensativo, bem... Você vê, quer dizer, olha como são as coisas, e como busca não só o orgulho e o egoísmo exagerado de cada um, trazendo maior sofrimento e mudando muitas vezes para pior, que já poderia estar melhor, a energia do planeta inteiro. Então, o Isso. materialismo, né, a gente vê quantas agressões em trânsito, em brigas no futebol, no esporte, em situações que não teriam a mínima necessidade se tivesse um pouco do espiritualismo, né, Uhum. dentro do coração, de uma forma que mude aquela visão míope daquele ser ainda ignorante, que vive o duelo interior, como diz o Evangelho. Hoje são outras formas de duelo, através da palavra, através do tratamento, e não mais só com uma lança, né, com uma espada. Então, é importante programas como o seu, situações desse trabalho, desse estudo que você está trazendo para tantos corações, Edna, que você continue muito sendo abençoada e continue muito com esse trabalho, porque é muito útil. Às vezes a pessoa está num hospital, está numa casa sem poder sair, tem a facilidade de ouvir a sua palavra como profissional da área psicológica e também do lado espiritual, ajudando tantos corações e mexendo com a energia do planeta, sim, porque lá do outro lado do mundo pode ter uma pessoa que, se a gente auxiliar um coração, a gente já cumpriu aquilo que a gente se propôs, não é? É verdade, é verdade. E é isso, e talvez o que você está trazendo, né, com essa sua generosidade, que é a sua característica, é o quanto nós precisamos estar atentos para não nos conectarmos com esses valores transitórios, né. Então, os ensinamentos de Jesus, eu vou falando assim, eu vou sentindo a vibração, porque Jesus ele fala o tempo inteiro para que nós possamos estar atento com aquilo que vai ser preservado para sempre no nosso ser imortal. Ele tenta nos fazer entender através das parábolas, quando ele traz ali as bem-aventuranças, para que nós possamos ficar atentos naquilo que de fato vai ser eterno dentro de nós, naquilo que precisa ser melhorado a cada dia, né, minha irmã? Então, esse sentimento da solidão também, ele pode estar muito conectado com essa busca desenfreada, por eu nem saber para onde eu estou indo, nem saber direito com quem que eu estou me relacionando, prazeres imediatos, né, essa vulnerabilidade que nós acabamos nos colocando, ao invés de nos sustentarmos com aquilo que é eterno para nós, né. E Então falando de solidão e de caridade, como você citou no início, a gente
pedindo socorro para Kardec mais uma vez, lá no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, eu acho que tem uma forma também, amiga, de preencher essa solidão maior da maioria, né, dos seres do planeta, tanto que a gente vê que a ansiedade, né, a depressão, o ódio, a frustração, o ódio, não é nem raiva, a mágoa está em altos índices na Organização Mundial da Saúde Mundial. Então, o capítulo 15 nos auxilia quando diz assim, olha, quando você está fazendo uma visita para um doente, quando você está dando uma roupa para alguém que está com frio, um prato de sopa para alguém que está com fome, você está servindo a Jesus, você está servindo ao alto. Então, muitas vezes, o egoísmo exagerado da gente pensar só em nós mesmos nos deixa numa solidão tamanha que leva realmente à doença, enquanto que a gente, virando um pouquinho os olhos para o lado, e pensando em alguém que está passando por situações que a gente se colocando no lugar e dizer, eu gostaria de passar por isso, e fazendo, estendendo a mão no servir, já muda toda uma situação, já vai preenchendo esse vazio, dessa solidão, né, desse estado infeliz, de tristeza, como Joana fala, né, da solidão, e depois levando para a solitude, que a gente tem que pensar no outro. Hoje em dia, tem tantas situações para a gente servir, para a gente auxiliar, que nós precisamos pensar mais nisso, mesmo porque a gente recebe o que a gente dá para o mundo, para o universo, até mesmo por inteligência e para o nosso bem, a gente precisa estender as mãos. Ai, que lindo! Eu acho tão lindo poder trazer essa visão. A Joana fala ainda no Homem Integral, nesse capítulo que é todo destinado à solidão, ela fala assim: o homem solidário jamais se encontra solitário. Verdade, e é bem isso, Joana, bem isso, né? É bem isso. Então, assim, isso já abre, só essa frase, talvez se nós pudéssemos ficar só nessa frase por dias, aí nós vamos entender a complexidade, porque os espíritos superiores, eles falam, sempre que você vai lendo alguma obra mais de aprofundamento psicológico, eles vão nos revelando que a gente ainda não entendeu nem direito o significado das palavras, né? Quem dera desses sentimentos mais profundos, a gente ainda precisa compreender ainda. Mas se ficássemos só nessa frase, a gente, por dias, nós vamos entender realmente esse valor desse capítulo que Kardec está ali nos colocando, né, através de tantos irmãos ali que se prestaram, porque tudo foi uma caridade. A codificação é um exemplo dessa caridade também, né? Porque veja bem, ali empenhados, imagina como foi complicado para Kardec e para todos aqueles que estavam ali com ele nesse empenho, para a espiritualidade, criar aquela logística, para que hoje eu pego aqui o livro, olha, e fico com ele na minha mão, e eu já sei que eu vou ler por muitas encarnações para entender um pouquinho só, Sim. né, tamanha grandeza, né, e é bem profundo tudo isso, quando a gente começa a pensar. E aí Kardec nos traz também no Livro dos Espíritos, a pergunta 886, falando que a caridade é o BIP, lembra? Benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios que a gente quer para a gente e perdão das ofensas. Aí nunca mais eu esqueci desse BIP, porque a gente Ai, amiga, precisa. eu vou até escrever, porque eu não posso esquecer disso. Que lindo, é BIP, verdade. benevolência para com todos, que é ser mais do que bonzinho, é enxergar o bem no outro. Indulgência, eu costumo dizer, amiga querida, que é a gente ser o melhor advogado de defesa de alguém. Por mais que a pessoa esteja fazendo coisa errada, seja pessoas ainda que nem nós, que ainda erramos muito, é enxergar o bem, é ser indulgente, é procurar dar um jeitinho. Não, olha, ele não está legal nisso, mas ele é melhor naquilo. Olha, já fez isso para a gente. E o perdão das ofensas? É tirar aquele peso dos ombros, é dizer assim, ó, hashtag fui. Esse é o perdão, não é? Dizer assim, ó, me livrei, estou livre, não estou mais com esse peso no ombro. Então, o BIP tem que ficar gravado na nossa mente, no nosso coração.
E são virtudes, né, à medida que eu vou treinando, treinando, treinando para ser indulgente, vai chegar uma hora que eu vou adquirir essa virtude dentro de mim, E aí né. entra a Joana quando diz assim: peraí, mas eu vou tratar bem quem me trata mal? Eu vou estar sendo falso. Aí o que que Joana respondeu? Não, você não está sendo falso, você está se educando. Nossa, eu acho isso maravilhoso de Joana. Educando. É, ela Educando. convida para essa educação o tempo inteiro. Ela vai, Sim, sim. né, você vai revisitando a série, mas é bem isso mesmo, você está se educando, você está se testando, você está se permitindo também viver essa experiência, né. Nós ainda não somos aquilo que nós podemos alcançar, mas nós estamos caminhando para esse sentimento, né. E o perdão também, quando se fala do BIP por conta da caridade, todo mundo fala: "Ah, mas eu não consigo esquecer", mas o perdão não é esquecer, é lembrar daquilo e não sentir dor, porque já pensou se Paulo de Tarso ficasse o tempo todo se recriminando de quando ele foi Saulo? Não, cristianismo primitivo, mudança completa, Maria de Magdala também, outros grandes nomes. Então, é a gente lembrar daquilo, tirar como aprendizado, mas não ser mais machucado com aquilo, não sentir mais dor em relação ao outro, em relação ao fato. Então, Sim. é fácil perdoar? Claro que não. Mas a gente começa deixando passar certas coisas, não ficar naquele foco de ficar lembrando, lembrando, lembrando. Quando vier na nossa cabeça, a gente buscar uma coisa legal, buscar uma música, uma leitura sadia, etc., porque aí a gente vai se educando, sim. É bem como Joana de Ângeles fala. Joana falou para Divaldo, né, todas as vezes que tiver um pensamento ruim, uma sensação ruim, para você sair desse estado, faça uma oração. Ele falou: "Mas eu vou ficar rezando o tempo todo". Vamos, Não, porque é mas é numa sempre. prece, você olhar o rosto de Jesus, lembrar, você olhar uma rosa, você lembrar do animalzinho, de uma árvore, é uma prece também. Atitudes, pensamentos bons também são preces. É, é tudo tão lindo. E assim, quando você fala da caridade, né, quando nós estamos falando dessa questão de ser solidário, minha amiga, é pegando Jesus mesmo como base, porque esse nosso mestre tão maravilhoso, tão amigo, tão próximo, ele nos ensinou o tempo inteiro que era importante viver em sociedade, que era importante essa partilha, quando ele vai lá, escolhe, elege aqueles homens, aquelas pessoas para estarem próximo a ele, e pessoas, né, cheia de defeitos, porque às vezes nós cobramos assim: "Ah, eu tenho que estar bem, quando eu estiver melhor eu vou fazer determinada coisa, quando, né, eu tiver mais tempo, eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver menos triste". Não, ele escolheu ali na dor mesmo, e ensinando que é através daquele trabalho, daquela troca, que era possível crescer e prosperar. Então, essa questão da sociedade ensinada por Jesus, desse viver, desse homem social. Eu acho que é tão importante também a gente frisar nesse momento, não é, minha irmã? Com certeza, porque estamos falando de solidão, de solitude, de situações necessárias para o nosso conhecimento e o autoconhecimento, mas a gente precisa crescer no relacionamento, nas diferenças. Porque se todo mundo fosse igualzinho a gente, já pensou? Eu entro no ônibus, várias Celinas. Eu entro no mercado, várias Celinas. Todo mundo igual a mim. Vou me relacionar com uma pessoa só Celina. A gente não ia aguentar. Então, o relacionamento é uma necessidade grande para o crescimento, porque uma pessoa pensa diferente, às vezes está acrescentando. Lógico, e muitas vezes se pensa, estava pensando diferente que eu, que tal, não gosto, não torce para o mesmo time, não gosta da mesma cor, não come a mesma comida. Então, acha que está, né, do avesso. E não é, a gente aprende muito com aquele que pensa diferente, que age diferente. Por isso a grandiosidade da Irmandade, da gente começar a se dar bem com as pessoas que estão à nossa volta, com a aceitação. Eu acho que a aceitação, amiga, é um aprendizado, é uma lição de vida para a gente tamanha.
e devagarinho vai mexendo no orgulho, no egoísmo, na vaidade, para que a gente vá sendo polido para a nossa melhoria como espírito nessa encarnação. É, porque também a Joana vai alertando que para viver em sociedade nós vamos trabalhando algumas aptidões e alguns sentimentos, né. Então ela coloca, até escrevi aqui para não esquecer de contar, exatamente como ela fala que a tolerância, a compreensão, a bondade, acabam sendo muito trabalhadas quando nós estamos convivendo em sociedade, porque, nós vamos ter problemas também num trabalho social, num trabalho voluntário, nós também vamos ter problemas convivendo numa sociedade onde ali tem um templo religioso. Se você está nos acompanhando, de repente, está numa casa espírita, ou está numa igreja, ou está numa comunidade, qualquer que seja, fazendo um trabalho voluntário, lá também haverão problemas. Não é porque nós estamos imbuídos de um sentimento nobre de querer fazer o bem que nós não vamos ter dificuldade social. Vamos ter, não temos, amiga? Em todos os contextos. E aí Todos Joana vai juntos. convidando, vamos trabalhar a tolerância, a compreensão, a bondade, né, para você não deixar aquele compromisso maior falir. Então tem que estar atento para esses detalhes. Você concorda? Com certeza, e aí é aproveitar as oportunidades, porque oportunidades passam. Se a gente não agarra, alguém vem e vai pegar. Então, a gente está numa viagem tão rápida nessa encarnação, não é, amiga? Que, de repente, a gente não pode mais perder tempo de estacionar, de ficar parado em situações que são aprendizado, como você está falando, para todos nós. Nós somos testados a treinar a paciência, treinar o nosso senso de crítica, a nossa empatia, o nosso perdão, não é? O nosso se colocar no lugar do outro, sim, mas o tempo está passando tão rápido, porque a vida realmente está se atropelando a cada momento para que a gente não perca mais tempo, a vida é movimento, então aproveitar essas oportunidades para o nosso crescimento é realmente a gente ter visão de futuro, é a gente ver, nossa, eu vou deixar para outra encarnação? Não, a gente sabe que somos espíritos imortais, mas a gente tem que fazer o nosso melhor aqui e agora, porque a gente não sabe, de repente, quanto tempo a gente vai demorar para encontrar de novo com um ente que a gente precisa se restabelecer, precisa se ajustar em outras e outras encarnações. Basta pegar os livros de André Luiz também, Ação e Reação e outros tantos, que ficam espíritos já até numa certa categoria de evolução espiritual, mais de 2.000 anos para se encontrarem de novo, numa encarnação ou num propósito de mudança de situações que já estão até pensando diferente, mas precisa do reajuste, porque a gente não foge das leis divinas. Então, você muito feliz nas suas colocações, amiga. Nada como a gente conversar com uma profissional da psicologia. Ah, eu tô achando, olha, eu digo mesmo para você, porque eu tô gostando tanto dessa questão que você vai trazendo, da codificação, né. Então, tá vendo como é tão lindo estudar a Joana? Porque nós vamos conseguindo linkar todo o conteúdo da psicologia com a codificação, nós vamos trazendo Jesus, né. Joana vai mostrando lindamente como estudar essa personalidade do Cristo, como poder trazer para a nossa vida, para a nossa existência, né, e legitimar tudo isso mesmo, né, tornar legítimo dentro de mim, poder fazer esse processo de transformação. E é encantador pensar nisso tudo, sabe, Celina, porque às vezes, eh, eu tenho certeza que aqui, né, a gente não sabe a proporção desse estudo, onde chega, mas provavelmente nós vamos encontrar pessoas que estão nesse momento, sentindo-se muito só, e de repente não parou para pensar que tem muito para doar, que tem muito para oferecer, que tem muito para contribuir. E que não precisa necessariamente ficar naquele espaço. Porém, nós vamos encontrar outras pessoas que estão precisando ficar um pouco sozinho também para compreender, para se escutar, né, para se interiorizar, aproveitando também
alguns momentos dessa solitude para fazer uma boa leitura, para estudar, para criar projetos novos também. Então, tudo vai acontecendo de acordo com a maneira como eu vou experienciando e trazendo para minha vivência, né. Então eu E quando pensa no outro, amiga querida, a gente esquece um pouquinho da gente e vira o rosto e estende as mãos para servir, a gente facilita a espiritualidade a cuidar da gente, porque a gente tirando o foco daquele momento de tristeza, de solidão, de doença, de dor, a gente facilita realmente, não só os nossos mentores, como grandes médicos espirituais virem e tratarem a gente. Por isso, realmente, a gente precisa se doar um pouco, no sentido, às vezes, de até emprestar o ouvido para alguém falar, sim, até falar, contar uma história, alguma coisa importante que modificou o seu estado emocional, a sua vida para o outro. A gente pensa, conversa com uma pessoa antes de uma doença grave e depois, se ela teve o mérito da cura, é outro ser humano. A pessoa muda, os valores se modificam completamente. Muitas pessoas que saram, porque hoje o câncer não é mais aquela doença taxativa de dizer, não, você não tem mais salvação, você, né, vai desencarnar. Não, não é mais, a gente sabe que não é. Então, tem tratamento, né, as coisas estão evoluindo na medicina, etc. Então, a gente conhece muitas pessoas que tiveram a bênção do tratamento, conseguiram fazer, e estão aí em trabalho de novo, estão aí em outro tipo de vida, desculpa. E são outras pessoas, o valor é outro. Não dá mais tanto valor para tal coisa que dava, quer outros preenchimentos do tempo de forma diferente, sabendo sim. que não pode perder o tempo dado por Deus nesses momentos tão importantes da nossa existência encarnados no planeta, que tem tantos aí em fila querendo reencarnar, e nós temos a bênção da reencarnação aqui. É. Ah, você trouxe essa questão da escuta, né, eu acho que é tão importante também a gente repensar, porque também é uma forma de caridade, porque também nesse mundo moderno, contemporâneo, é tanta pressa, nós estamos acostumados a ter pressa, né, a correr, a querer fazer mais coisas, a estar meio que acelerado, parece que tem uma condução acontecendo assim, que está entrando meio que numa normalidade. Às vezes você está correndo sem precisar, né, e ali e pode acontecer para nós isso. Então, é poder parar, é poder silenciar, é poder deixar o outro falar. Muitas vezes nós corremos o risco de estar falando até pela pessoa, não temos a paciência de escutar, de esperar aquela pessoa terminar. Questões que antes eram muito mais frequentes, como sentar junto, tomar um café, olhar nos olhos, ter esse tempo, como você falou no começo, né, dar Uhum. realmente o abraço de aniversário, não que a mensagem não seja importante, ela é muito importante, mas se eu posso ir até você e te dar um abraço, né, quando nos encontramos ali nos corredores do SED, né, e a gente: "Ai, quem está fazendo a palestra? Celina. Ai, fala para ela passar aqui". É um abraço, é uma troca vibratória, então a gente precisa também, não perder o belo da vida. Hoje eu estava falando isso para as meninas de manhã, que eu tenho feito, as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, porque eu quero viver o belo, sabe, eu quero viver o bonito da vida. "Ai, eu vou preparar o que eu vou estudar, porque eu vou encontrar a Celina". Né, para fazer esse encontro. Isso é belo, esse momento ele é mágico, esse momento ele é um presente de Deus para nós, porque nós estamos aqui. Então deixa eu aproveitar, deixa eu pegar Kardec, ler esse texto, puxa, o que ele está me falando aqui, né, é importante esse silenciar, é esse potencial do silêncio que ele vai trazendo para as nossas almas, nosso espírito imortal, esse valor do tempo. O Então, tempo. o A gente tempo, precisa aproveitar o tempo mesmo. E a doação do nosso tempo é caridade.
em relação ao outro, em relação a uma pequena tarefa. Às vezes é uma pequenininha tarefa. A gente fala, nossa, mas 5 minutos a gente não tem o tempo para isso? Tem, a gente precisa administrar o tempo. A administração do tempo é uma sabedoria hoje em dia. Porque senão não tenho tempo para nada, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para visitar os amigos, nem os parentes, nem as pessoas queridas. A gente não tem mais tempo para nada. E isso é uma coisa que a gente precisa voltar para o interior e dizer o que eu preciso fazer para modificar isso. Porque doar o nosso tempo também é caridade e é sabedoria para o nosso aprendizado. Quando você dá um sorriso para uma pessoa, esse olhar que a gente está falando desde o início, nos olhos, às vezes você pode salvar a saúde, a tristeza, né? o estar de uma pessoa de uma forma grandiosa. Eu já tive a experiência de dar um bom dia para um garoto de rua, lá em Itu, que mudou a vida dele. Simplesmente eu saí da loja e ele falou, nossa, eu estou aqui há muito tempo, ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém fala oi. E eu ter falado aquele bom dia, boa tarde, acho que foi boa tarde para ele, o menino me fez chorar e ele chorou, ele devia ter uns 12 anos. Você acha? Olha o menino de rua, que está na condição de rua lá. Aí eu falei para ele, nossa, você pode pedir, olha também a maluquice na hora, você pode pedir o que você quiser para mim. Aí foi quando ele falou, ele podia ter me pedido ali milhões de presente quando eu saí da loja. Ele falou, não, você me deu o maior presente que eu podia ter recebido hoje. Você me viu, você falou comigo. E aquilo, ele chorou e eu chorei. Olha que bonito. Eu estou dando esse exemplo para mostrar que a gente precisa... Lógico, não foi uma coisa combinada, não sei, eu saí da loja e vi o menino ali. Mas a gente precisa fazer isso. Às vezes, uma palavra, um olhar muda a vida de uma pessoa. Que bonito. E aí, Joana vai nos fazendo esse convite para que nós possamos ser esses missionários do amor, né? Então, assim, através da caridade, através até desse tema, né, de preencher um pouco essa solidão, esse sentimento de tristeza, porque a solidão vai arrebatando outros sentimentos, né, também. Então ela faz uma proposta que nós possamos ser missionários do amor, onde quer que nós estejamos, né, poder transformar essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse momento de repente tão difícil das nossas vidas, e de repente entender que também tem alguém que pode estar num outro grau de sofrimento e aprender com a nossa história. E nós também podemos aprender com a história do outro, e essa partilha, ela vai nos firmando aqui nessa sociedade. Tem tantos exemplos, não é, Celina, de pessoas que foram e são missionários do bem, você não acha que a gente podia trazer, de repente, alguns exemplos para a gente, pensando aqui num fechamento desse encontro? Vamos, rápido, vou ver se eu consigo ser bem sucinta. Você já deve até conhecer, alguns que estejam junto com a gente vão, de repente, lembrar de uma situação de um médico que, na sua primeira consulta, feliz da vida, era o primeiro emprego dele no hospital, ele foi fazer a primeira cirurgia dele, e era um menino que precisou colocar, né, aquele tubozinho aqui, que eu esqueci o nome, tráqueo. A traqueostomia. Traqueostomia, e ele fez com muito nervosismo, tal, tudo, falando, nossa, uma criança, e eu vou fazer a minha primeira cirurgia exatamente com uma criança. E ele fez. E naquele dia, na hora que ele foi embora do hospital, ele pediu para uma das enfermeiras ficar aquela noite inteira ali do lado do menino, para que ele não puxasse, para que ele não se mexesse e perdesse todo o trabalho daquele médico que era o primeiro dele. Ele estava muito feliz. A moça ficou lá, só que também era o primeiro trabalho dela, então ela quis se mostrar a melhor possível, e ela trabalhou o dia inteiro, se cansou e não quis dizer não para o médico, de ficar durante a noite, e ela adormeceu durante a noite, de tão cansada que ela estava, ela novinha, uma moça com cabelo vermelho, os olhos azulados, e ela adormeceu, e o médico marcou muito aquele olhar, né, e aquela moça diferente. E durante a noite o menino puxa aqueles tubos, Edna, e ele desencarna. Puxa vida. Foi muito triste. O médico chega no dia seguinte
ele fica dominado pela raiva, pelo ódio, e fala que vai fazer por escrito uma carta referente àquela enfermeira, e ela chorando com aqueles olhos lacrimejados que ele marcou, porque o olho dela era azulado, e ela falou, por favor, me perdoe, eu fiquei cansada, eu cochilei rapidamente, imagina como eu estou me sentindo. Ele falou, eu não vou perdoar, porque eu te pedi, e ela não contou que ela tinha ficado, né, a noite inteira, assim, ficou sabendo só depois, e ele falou que ele ia fazer aquilo. Ela, desesperada também no seu primeiro emprego, ela era uma família muito simples, e ficou, né, naquele desespero todo. Eu sei que ele, no dia seguinte, ele acordou de manhã chorando, tinha passado a noite inteira escrevendo detalhes para demitir aquela moça, aquela enfermeira, e ele saiu na rua e ficava na cabeça dele aquele olhar chorando da moça, pedindo perdão por conta, né, daquele erro infalível, imperdoável, entre aspas, e o menino perder a encarnação. E ele saía, deixou aquela carta lá escrita. Eu sei que foi passando o tempo, Edna, passou 1, 2, 3 anos, e a moça ficou lá, não tinha sido entregue a carta, só que ela teve a oportunidade de trabalhar fora do Brasil e foi para os Estados Unidos. E lá, trabalhando, ela ficou muito tempo da vida dela. E quando já estava quase já na melhor idade que se fala, né? Ela trabalhando no hospital, todo mundo a conhecia como Anjo da Noite. Aí, uma vez, um repórter foi perguntar para ela, ué, por que você é conhecida? Foi feita essa reportagem, né? Por que você é conhecida como Anjo da Noite? Aí ela contou o que tinha acontecido e falou assim, quando eu vim para cá, para esse hospital, eu não conseguia mais dormir, eu ainda era jovem e tal, mas fiquei trabalhando nesse hospital por conta do fato que ocorreu. Então, por conta também da profissão de enfermeira, eu durmo um pouco durante o dia, mas à noite eu fico acordada com essa minha lanterna, visitando todos os quartos, passando por todos os doentes, por todos os idosos, por todas as crianças, pelas mães que tiveram neném, e eu fiquei conhecida como o Anjo da Noite por conta disso, porque eu não durmo mais, e eu passo a noite inteira, né, mas durmo durante o dia. E aí ela fala que ela aceitou esse Anjo da Noite, esse nome, por gratidão à caridade que o médico fez para ela quando ela teve o seu primeiro emprego, a sua primeira função de enfermeira no hospital no Brasil, por ele não ter entregado a carta de despedida, né, do trabalho dela lá, e por conta do menino ter desencarnado pelos cuidados dela, então ela nunca mais conseguiu dormir. E, na verdade, o moço pegou o médico, já depois de muito tempo, viu no jornal essa citação desse repórter de lá, lembrou da moça, e ele não entregou a carta porque ele ficou tão preso na dor dele, de ter sido a primeira cirurgia e o menino ter desencarnado, que ele esqueceu de entregar a carta no hospital. Então, ele lendo aquilo, depois de tantos anos, ela dizendo da gratidão a ele, por conta da caridade que ele praticou, sem ele nem saber que tinha praticado, mudou toda uma situação, e isso aí ficou sendo conhecido, né, por muitos, e eu acho que vale a pena a gente exercitar, sim, a caridade consciente, o perdão, o entendimento do outro, porque a gente sabe que nada acontece por acaso. A gente sabe, dentro do espiritismo, que muitas coisas que a gente programa de uma forma, às vezes acontece de outra, porque tem em tudo as mãos divinas, né? A própria Gênese mostra que até nas situações que a gente pensa, nossa, uma guerra, uma situação horrível, por que Deus não evitou, por que Deus permite? Nós não temos ainda a condição de entender, e os espíritos falam isso na Gênese para Kardec, mas em tudo tem Deus, em tudo tem a sabedoria divina. Nossa, que história linda! Que lindo! E ela também, a forma como ela encontrou, né, de lidar com essa... Porque poderia ter ficado na culpa, poderia ter ficado num adoecimento psíquico,
e não ter buscado, né, outras formas de refazimento, né? O que ela faz é esse refazimento através da culpa. É assim, daquele sentimento que poderia te abarcar, te congelar, te estacionar uma encarnação inteira. Então ela faz esse refazimento, ela se reconstrói fazendo o melhor dali. E quantos, né? Quantos são os missionários? Chico mesmo falava para aquelas mulheres, né? Quando iam até o encontro dele, pedir psicografia dos filhos, né? Tentando, falava, vai doar esse amor. Tem filhos sem mãe por aí, né? Você é mãe, você tem um amor enorme, vai compartilhar, vai doar, né, esse amor. Então, são tantos missionários, né, que e certamente muitos deles estão nos ouvindo aqui hoje, também com os seus projetos, nenhum projeto é pequeno, né, nenhum E você projeto. vê como essa enfermeira solitária, não casou, não teve filhos, aconteceu isso, mas conseguiu usar a solidão dela para auxiliar aqueles durante todas as noites, passando por todos os quartos do hospital. É exatamente como você falou, ela poderia ter se prendido na solidão, não passado para a solitude, não estendido as mãos como caridade, né? E a gratidão fechando tudo, envolvendo tudo, mudando uma situação. É. O próprio Divaldo, né, quando ele vai compreendendo o processo reencarnatório dele, ele vai entendendo que ele ia ter muitos filhos, mas que não seriam os filhos de uma família, vamos dizer assim, tradicional, né, que ele iria construir. Mas quantos filhos, quantos netos quantas crianças ele adotou, quantos netos ele teve, né? Tem e estão aí até hoje contando história, né? E quantas crianças estão agora lá na Mansão do Caminho, nesse Uhum. horário que nós estamos agora, que mais ou menos nesse horário eles estão voltando para casa, já de banho tomado, né, já de comidinha na barriga. São os filhos dele que continuam nesse projeto, porque o nosso projeto ele continua, ele sequencia através do nosso amor, da nossa capacidade de fazer toda essa transformação. Então, que esse encontro de hoje possa te acolher o coração, você que está nos vendo, nos escutando, independente do lugar, do tempo, de quando essa mensagem vai chegar para você, né? Que você possa saber que os dons também estão dentro de você, os dons divinos, né? Essas ofertas do Criador estão dentro de cada um de nós. E nós temos essa capacidade de fazer essa transformação deste amor, né? Semear, sair semeando essas sementes, não é, minha irmã? Com Por onde certeza, andarmos. com certeza. Tem que começar a jogar essas sementinhas, né? Porque na hora de semear, todo mundo está sempre sorrindo, mas na hora de colher que a gente vai saber se a gente vai continuar no sorriso ou se a gente vai ficar chorando. E a gente tem que ser sábio para certas coisas, para o nosso bem, para o bem do próximo, para o bem do outro que está à nossa volta. É verdade. E nunca, nunca nos esqueçamos de que esses amigos, né, esses benfeitores, esses irmãos, numa condição um pouco mais elevada que a nossa, que eles estão aqui, uma capacidade de nos orientar, eles estão conosco, por intermédio do nosso Criador, né? Através do amor ensinado por Jesus, eles estão conosco. Quando nós nos sentimos sozinhos, eles certamente, né, nos acolhem e estão ali sussurrando, estão ali como uma brisa leve, como um cantar de um pássaro, como uma intuição que chega, um livro que chega, uma mensagem, um abraço que chega do nada e a gente vai aprendendo que a comunicação celestial ela vem através dessas sutilezas, né? Vamos colocar assim. Que lindo, minha irmã. Nossa, amei o Gratidão. encontro. Eu também, nossa, gratidão imensa. Você é assim uma doutora Ai, espiritual que e material. Com certeza cuidou dos nossos corações, do meu coração e de muitos aí, tanto encarnados quanto desencarnados.
A Celina é sempre muito generosa, viu? Olha, ter uma amiga assim é maravilhoso. E quando nós estávamos falando de parceria, dessa questão do social, de crescermos juntos, né? É muito interessante, porque eu falo assim, eu sempre recebo tantos presentes do Criador, as minhas amigas, assim como a Celina, elas estão sempre à frente daquilo que eu vou viver. Eu me lembro que quando os meus meninos estavam mais grandinhos, os dela já estavam lá se relacionando. Os meus já estão se relacionando agora, formando ali, né? E ela já está numa etapa à frente, então vai passando conhecimento, vai ajudando. Eu falo, olha, isso é o amor, né? A generosidade da troca. A gente vai trocando essas experiências ao longo de toda a nossa existência. Gratidão, minha amiga. Eu que te agradeço, Edna, não só pelo convite, como pela sua amizade, pelo seu carinho sempre comigo e com tantas pessoas que eu vejo aí ao redor também, que você seja muito recompensada pelo alto e por todos também retribuindo esse carinho, esse amor para você, porque você merece muito, muito, toda a minha gratidão, viu? Foi uma honra estar aqui no seu programa. Uma honra estar com você e desejamos que essa mensagem toque o coração de cada um, que nós possamos refletir com Joana, com Jesus, através da codificação e de tantos seres iluminados que estão conosco e fazem parte dessa grande egrégora. Nos vemos em breve, então. Abraço a você, a cada um de vocês. Sigamos. Vamos seguir, confiante. A caminhada é longa, mas nós vamos.